Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos começando aqui mais um livro, aleluia, do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Amém? Estamos aqui no capítulo 1º, 2º, 3º e 4º do livro de Levítico. Eu já adianto que esse áudio vai ficar um pouquinho longo, mas vou tentar ser o mais objetivo possível, porque é um livro muito rico e é um dos livros que eu mais gosto, do Antigo Testamento, porque fala em profundidade a importância dos sacrifícios. Eu quero ler o versículo de número 4 aqui do capítulo 1º, amém? O versículo 4 do capítulo 1º e também o verso 10 e o 14 também do capítulo 1º, que diz assim. Verso 4, depois o 10 e o 11 do capítulo 1º. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, o seu livramento, expiar, ou seja, fazer expiação, fazer uma espécie de intercessão por você. O animal, ou seja, como fosse algo substitutivo, o animal no lugar, do ofertante. Bom, se sua oferta, verso 10, for de gado miúdo, de carneiro ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito. Verso 14, se a sua oferta ao Senhor for holocausto de ave, trará sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. Muito bem, queridos, deixa eu explicar algo para você. Nós viemos lá do livro de Êxodo, onde há primeiramente todos os preparativos para a realização do culto, certo? Então, naquele momento, ainda está sendo criado, sendo organizado, todos os utensílios que iriam compor o tabernáculo, onde o culto iria acontecer. Após feito, como nós vimos no último capítulo de Êxodo, nós iniciamos agora o livro de Levítico. E o livro de Levítico vai nos trazer como vai acontecer esse culto, como vai acontecer os ritos dentro daquele tabernáculo, uma vez que os utensílios já estavam prontos. E como todo culto a Deus deve ter oferta. É claro que eu não queria que você pensasse nesse momento, por favor, em dízimos e ofertas. Os dízimos e ofertas fazem parte desse culto? Fazem parte. Mas é só isso? Não. Então, por isso que nesse momento eu queria que você não pensasse em dízimos e ofertas. Quando eu falo oferta aqui, a oferta aqui principal vai ser o ser humano e nós vamos começar a explicar o porquê. Então, quando você estiver ouvindo esse áudio, não pense em dízimos e ofertas, beleza? Muito bem. Nós temos 5 ofertas que eram feitas aqui para o início desse culto, que era a oferta, nós chamamos de holocausto, nós temos as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Dentro de todos esses ritos, eu tenho convicção, irmãos, que um dos principais propósitos de todos esses sacrifícios e ofertas que eram feitas, de animais sacrificados, era para trazer para o ofertante um profundo senso de mudança. Uma das coisas que pode e mexe muito com o ser humano é quando ele vê a injustiça e principalmente quando ele mesmo faz a injustiça. Então, por isso que o verso 4 dizia que quando o ofertante levava um animal para o seu sacrifício, para ser sacrificado, na verdade o animal estava substituindo ele colocava a mão, é como se ele transferisse, entre aspas, a sua responsabilidade para aquele animal, e aquele animal ele era ofertado e queimado, aqui na oferta de holocausto. Lembra que eu estou falando aqui primeiramente da oferta de holocausto. E a oferta de holocausto é a ideia de uma oferta que é completa. Era a ideia de uma oferta que era entregue de forma completa. Ou seja, a ideia era que o ofertante se entregasse por completo a Deus. E isso, no mínimo, deveria trazer uma reflexão para que o ofertante mudasse. Então, a ideia, porque o nome holocausto dá a ideia de algo que é queimado por completo. Então, já aí é o primeiro ensinamento do culto. Ou seja, todo culto a Deus, ele deve ter uma entrega completa daquele que oferta a Deus. Ou seja, por isso que não dá para o ser humano ir para o culto, agora vamos trazer aqui para a vida da igreja, e ficar no celular. O culto está rolando, a pessoa está no celular. Está tendo o culto a Deus, a pessoa está conversando. Está tendo o culto a Deus, a pessoa está levantando para beber água a todo momento, para ir no banheiro. Claro que exceção quando é uma emergência, nós entendemos. Mas Deus quer que nós estejamos no culto de corpo e alma. Que nossa entrega a Deus seja por completo. Muito bem. Nós temos aí na sequência os sacrifícios de manjares, que eram, na verdade, tem um significado de obediência. Então, aí no capítulo número 2, que vai falar sobre a oferta de manjares. Então, não adianta fazer um culto por completo
se também não há obediência da nossa parte. Então as ofertas de manjares, elas têm esse propósito de trazer o nosso coração para a obediência a Deus. Isso é muito interessante, tá? É uma oferta que lembra a lealdade do nosso serviço e amor e culto a Deus, né? No capítulo de número 3, nós temos as ofertas pacíficas, tá? Que são ofertas de paz ou ofertas de gratidão. Lá no final, ou melhor, durante o milênio e no final do que os profetas falam que vai acontecer no final dos tempos, a única oferta que vai existir ali vai ser a oferta pacífica, né, que são ofertas de gratidão. Por quê? Porque na eternidade não vai ter necessidade de oferta pela culpa, nem pelo pecado e nem uma entrega total, porque você já está entregue a Deus totalmente, entendeu? E não ser necessário ofertas de manjares, que são ofertas de obediência, porque se você está lá na eternidade, você já foi obediente, você já é obediente. E lá você não vai pecar e também você não vai ter culpa, porque você também não vai pecar, evidentemente. Agora, por que ainda vai existir oferta pacífica? Porque a oferta de gratidão, ela deve ser contínua em nossa vida. Então, por isso que quando houver o templo lá no milênio, vai haver ofertas de pacíficas ainda. Mas por que ainda vai ter sacrifícios lá no milênio, antes da eternidade propriamente dita, antes do novos céus e nova terra? Porque a oferta de gratidão é algo que vai existir sempre. O ser humano, ele vai ser sempre grato a Deus. Então, as ofertas no milênio irão haver, né, de gratidão, de pacíficas, justamente para sermos sempre reconhecedores de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós, pela sua infinita graça, né? Muito bem. Aí nós temos no capítulo 4 as ofertas pelo pecado, e preste bem atenção que eu vou falar, ofertas pelo pecado, tá? A oferta pelo pecado é tanto quando você peca, ou quando alguém pecava naquele tempo, né? Tanto por querer pecar, ou como não querer pecar. Então, na verdade, as ofertas pelo pecado é a oferta pela ignorância. É claro que a gente pode pecar conscientemente, que eu vou já falar depois. Eu quero falar, por enquanto, sobre os pecados de ignorância, porque, de modo geral, quando nós sabemos uma coisa, geralmente nós não erramos, porque nós sabemos. Agora, nós geralmente pecamos, quando pecamos mesmo, é pela ignorância. É quando não sabemos quando algo é pecado ou quando não tínhamos consciência daquilo. Então, isso é uma oferta pelo pecado. Porque independente de eu saber ou não, se eu pequei por ignorância, ou melhor, vamos colocar assim que eu não sabia. Se eu peco por não saber o pecado, eu estou pecando por ignorância. Mas não deixa de ser pecado, é isso que eu quero dizer. Mas é um pecado de ignorância. Então, havia aqui os pecados pela ignorância. Porque, como eu falei, quando nós sabemos de algo, geralmente nós não pecamos, porque eu tenho consciência, ainda que eu seja tentado a pecar, mas eu fujo e saio do pecado, né? Mas quando eu peco, geralmente eu peco por ignorância. Agora, esse é o pecado, né, que é o chamado pecado, ou melhor, oferta pelo pecado. Aí aqui tem a oferta pela culpa, que também, agora o quinto sacrifício, que é oferta também pelo pecado. Só que o pecado pela culpa é quando eu quero pecar. Eu sei que é pecado, mas assim mesmo eu quero pecar. Então aqui, ou seja, então você se torna ainda mais culpado. Assim como a oferta pelo pecado também, de certa forma, é uma culpa, mas é mais um pecado de ignorância, já a oferta pela culpa é quando eu quero pecar conscientemente, tá bom? Isso aqui é interessante de observar. Então, aquela pessoa levava um animal, né? Aqui no quarto e no quinta oferta, né? Pelo pecado e pela culpa, ofertava por ambos. Como eu falei, na oferta pelo pecado é quando a pessoa pecava por ignorância. Ela não queria necessariamente pecar, mas pecava por ignorância, por não saber. Às vezes pecava sem saber que aquilo era pecado. Já na oferta pela culpa é quando a pessoa conscientemente ela quer pecar. Ela sabe que é pecado, mas ela quer pecar. Então ela se torna-se mais ainda culpado, e havia ofertas pelo pecado, ou melhor, havia ofertas pela culpa, como é mencionado aqui. Pois bem, o que eu quero dizer com tudo isso que eu expliquei para você? O grande propósito dessas ofertas de animais era trabalhar 5 áreas na vida do homem. A primeira é que ele deve se entregar completamente. Ele deve, nas ofertas de manjar, por exemplo, ele deve expressar obediência a Deus. Nas ofertas pacíficas, ele deve ser sempre grato a Deus. Na oferta pela ignorância, que é a oferta pelo pecado, ele ofertava porque ele não sabia se muitas vezes ele tinha pecado. Lembra do caso de Jó, que Jó muitas vezes ofertava aquilo que os seus próprios filhos não sabiam que era pecado, e que talvez Jó nem sabia o que eles tinham pecado. E aí nós temos aqui o quinto, que é a oferta pela culpa, que é quando a pessoa queria ofertar, né, porque pecava mesmo. Então eram 5 áreas que Deus queria trabalhar na nossa vida. Por quê? E qual é o intuito de tudo isso? É
nos trazer consciência, uma reflexão, que eu tenho que me entregar, como eu falei, a Deus, eu tenho que submeter a minha vida à obediência. Terceiro, eu devo ser sempre grato a Deus. Quarto, eu devo também ter consciência que talvez eu não lembre daquilo que eu pequei. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes a gente fala coisas que não deveríamos e nem sabemos que machucamos pessoas, ferimos pessoas com as nossas palavras. E muitas vezes nem percebemos que pecamos contra Deus. E o quinto também é aquela consciência de que eu peco conscientemente. Às vezes eu quero falar mal, eu quero brigar, eu quero ser desonesto. Então são 5 áreas que Deus trabalha na consciência do ser humano. Então isso é bastante importante, porque aí você pergunta, pode, é tão chato às vezes ler Levítico, porque, sabe, eu leio, mas é muito sacrifício, é muita morte, é animal sacrificado. Só que é justamente essa é a intenção do livro, é mostrar que o nosso pecado, ele fere a santidade de Deus. Primeiramente fere a santidade de Deus. E eu tenho que encarar isso com muita responsabilidade. Eu não posso simplesmente pecar e ficar por isso mesmo. Ou ir para um culto a Deus e não me entregar completamente, entende? Eu não posso obedecer a Deus de meia boca. Não, a minha obediência tem que ser completa a Deus. Então isso só muda. A intenção de tudo esse sacrifício era trazer um choque mesmo para aquele ofertante. Havia, por exemplo, muitas vezes, pessoas que levavam o próprio animal doméstico, né, de estimação, como tinha muitos cordeiros, pássaros, que eram cuidados quase como animais domésticos. E muitas vezes eles levavam aquele animal para ser sacrificado. Então, a intenção de todos esses sacrifícios era nos trazer um constrangimento muito profundo, de que se eu estou ofertando é porque eu falhei com meu Deus. Não é simplesmente para trazer uma culpa ao meu coração, para me viver culpado, mas justamente aqui um ponto muito importante, que aqui é o ápice dessa palavra que eu estou trazendo para você, não somente, olha, preste bem atenção, que eu vou falar para você, não somente trazer um afastamento do pecado. Legal, eu ofereci esse sacrifício, errei, agora eu vou deixar o pecado. Beleza, claro que deve haver uma separação do pecado, mas principalmente eu agora trabalhar, preste bem atenção, na minha consciência, no meu coração, para fazer o que é certo. Eu vou repetir isso para você. A intenção desses pecados, além de confrontar minha consciência e me fazer abandonar o pecado, me trazer também um desejo profundo de fazer agora o que é correto. Quem está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Sabe por que isso é importante? Porque às vezes a gente deixa o pecado, mas a gente não procura agora fazer o que é correto. A gente só fica fugindo do pecado. Claro, é para fugir? Mas agora corra para fazer o que é certo. Fuja do pecado, mas corra para fazer o que é certo. Beleza? E eu vou concluir essa palavra dizendo algo para você que é muito importante. Olha só, aqui nós temos o sacerdote, né, que recebia os sacrifícios em favor do ofertante, né, para a mudança da consciência do coração. Muito bem. Aí vem uma revelação muito profunda que eu vou concluir agora essa palavra. Ela é impressionante, ela é chocante e ela é muito importante e ela é um divisor de águas na nossa fé. Jesus, ele poderia ter morrido por nós simplesmente por um único golpe dado pelos romanos ou pela classe religiosa judaica naquele contexto. Simplesmente, um exemplo, ter morrido por uma facada, enfim, um golpe certeiro para ele morrer de vez. Mas você observa que Jesus, ele passou por um processo de profundo sacrifício, ele foi praticamente moído, esfolado pela maldade do ser humano. Então, assim como aquele animal que era oferecido de forma pura, e eu transferia para aquele animal a culpa pelos meus pecados, as minhas falhas, e aquilo já me trazia um constrangimento, de igual modo, Deus era o grande sumo sacerdote. Nós, os ofertantes, e Jesus, a grande oferta do próprio sumo sacerdote, que naquele momento que tipifica Deus, né? Então Deus ofertou Ele mesmo. Ele foi a própria oferta pelo ser humano. Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, da mesma forma, olha que revelação tremenda, que eu tinha que refletir sobre os meus pecados, as minhas falhas, as minhas atitudes em relação a Deus, através daquele sacrifício, daquele animal, que era totalmente queimado, era cortado, era sacrificado, seu sangue era aspergido. De igual modo hoje, para minha salvação, eu contemplo a obra de Cristo, eu reflito sobre as suas dores, a sua via dolorosa, e ele foi moído, como diz o livro de Isaías capítulo 53, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quando eu reflito tudo aquilo que ele passou, sem merecer passar por aquilo, e eu que deveria estar naquele lugar, e claro que Deus também não aceitaria meu sacrifício, porque eu sou pecador, Jesus, como esse cordeiro imaculado, inverteu o seu sangue por todos nós no altar de Deus. Aí finalizo aqui a revelação para você, para abençoar seu coração. Qual o intuito de tudo isso?
Deus me trazer arrependimento, profundo arrependimento, consciência de pecado. Só para me fugir do pecado, não. Mas agora, fazer o que é correto, o que é certo diante dos olhos do meu Deus. Então, quando você estiver lendo o livro de Levítico, pense nisso. Essa mudança profunda que não adianta todos esses ritos, todo esse ritual, todos esses detalhes, se o homem não se arrepender. Então, o intuito dessa mudança de consciência chama-se arrependimento. Não é o arrependimento, ele traz culpa, mas muito mais o desejo de mudar. Então, se você tem mudado, se você tem feito diferente para glorificar o nome do Senhor, você tem se arrependido. A mudança, ela está acima da culpa. A culpa, ela é importante sim, mas não para você parar na culpa e viver se culpando a vida inteira. É para você olhar, se sentir culpado, constrangido, ficar triste consigo mesmo e agora você trabalhar para fazer diferente e fazer aquilo que é correto diante dos olhos do Senhor. Amém? Se você entendeu, se você recebe essa palavra, dá um brado e glorifica o nome do Senhor.